Amém, amém. Glória a Deus por mais um dia. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, chegamos até aqui. E se é a primeira vez que você está vendo um vídeo nosso, nós estamos aqui no desafio da leitura da Bíblia por completo, um capítulo por dia. Talvez você nunca participou de um desafio ou nunca leu a Bíblia por completo. Eu quero te convidar a participar conosco, lendo um capítulo por dia, ou ouvindo, no caso, né? Eu vou fazer a leitura aqui. E hoje nós vamos ler o capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Nós iniciamos esse desafio lendo o Novo Testamento, a partir do Novo Testamento, né? Então nós já concluímos o Evangelho de Mateus e hoje nós vamos ler o capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Outra coisa, talvez você já conheça esse texto, já leu, já ouviu, mas numa tradução diferente ou com palavras diferentes. A versão que eu escolhi é a versão NVI, tá? Minha Bíblia guerreira que me acompanha aí na estrada. Então, a versão que eu estou lendo é a versão NVI. E se você quiser adquirir uma Bíblia física na versão NVI, tem o link na descrição do vídeo. Amém? Glória a Deus. Vamos à nossa leitura então, capítulo 4. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouça, o semeador saiu a semear. Enquanto levava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porém a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros estavam ao seu redor, lhe fizeram perguntas acerca das parábolas, e ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se a ser perdoados. Então Jesus perguntou: vocês não entendem essas parábolas? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como as sementes à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos. Ouve a palavra, mas quando chega às preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocado debaixo de uma vasilha ou de uma cama?
Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considere atentamente em que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês. A quem tiver mais lhe será dado, e de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio de espiga. Então o grão cheio na espiga, né? Logo o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele disse: com que compraremos o reino de Deus? Que parábolas usaremos para descrevê-lo? E como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes ensinava a palavra, tanto quanto podia receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estavam a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. E aqui finaliza então o nosso capítulo 4 do Evangelho de Marcos, né? Falando aqui sobre a parábola do semeador, a candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda e Jesus acalma a tempestade. Amém? Glória a Deus, você que me acompanhou até aqui, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família e que, se Ele nos permitir, que amanhã estejamos juntos com a leitura de mais um capítulo do Evangelho de Marcos. Amém? Um forte abraço e até mais.